convido os irmãos para a nossa meditação nesta manhã. Vamos nos colocar em pé e vamos ler o texto para a nossa meditação, que está no Salmo 24, versículos 3 ao verso 5. Está aí no telão. Vamos ler. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Que o Senhor abençoe esta palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos salmos mais lindos da palavra do Senhor, esse Salmo 24, que fala do domínio universal de Deus e de quem será digno de entrar no santo lugar aonde Deus está, isto é, na eternidade, diante do trono de Deus. Parece, meus amados irmãos, que esse é o nosso alvo, como servos do Senhor. O nosso alvo é adentrar a este lugar santo na eternidade e ali termos comunhão com o nosso Deus. Mas é interessante que aqui há uma pergunta, na verdade, quem subirá ao monte do Senhor ou entrará no seu lugar santo? Então é uma pergunta para ser respondida. E foi por isso mesmo, meus irmãos, que demos o título a esta mensagem. Este título: a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus. A dignidade dos santos do Senhor, daqueles que se converteram a Jesus Cristo e que seguem a Jesus. A dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus. Qual será, pois, o conteúdo da nossa mensagem desta manhã, versando sobre o tema proposto? Meus irmãos, o conteúdo do nosso tema será, então, a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus, isso é, dos convertidos a Cristo Jesus, é comprovada pela resposta a esta primeira pergunta do Salmo. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? A justiça de Deus, meus irmãos, foi feita através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, como afirma a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 5, 21, aonde Paulo escreve e diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, Jesus Cristo se entregou em sacrifício para que nós nos tornássemos a justiça de Deus em relação ao pecado e assim nos livrasse da condenação do pecado. Sim, Cristo, sendo imaculado, se fez maldito para que a justiça de Deus fosse feita para nós, quando Cristo Jesus foi pendurado no madeiro em nosso lugar. Pois escrito está, em Deuteronômio 21, 23, porquanto aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então o Senhor Jesus, para fazer a justiça nossa, ele que era santo e imaculado, foi considerado maldito por ter sido pendurado no madeiro, segundo as Escrituras.
Primeiramente, meus irmãos, nós devemos saber que somente poderão subir, melhor dizendo, ao Monte Santo ou adentrar ao lugar santo do Senhor aqueles que aceitarem a justiça de Deus feita em Jesus Cristo por eles. E isto porque, tendo sido justificados em Cristo Jesus, estarão livres do seu pecado praticado. E quando nós estamos livres do pecado praticado, nós estamos em condições de subir ao monte do Senhor e adentrar ao lugar santo. Porque o pecado não perdoado, que é o empecilho que impede o indivíduo de adentrar ao santo lugar do Senhor. Graças a Deus que nós tivemos esta bênção para nós. E isto é muito importante. Você é alguém que já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? A minha pergunta de hoje é esta, agora pela manhã. Você é alguém que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Se você já recebeu a Cristo no seu coração e o tem como seu Senhor e Salvador, então você é alguém que poderá ter o acesso ao lugar santo, onde Deus se encontra. Caso contrário, esta entrada está vetada para você. Então, a pessoa que não tem Cristo, a pessoa que não é convertida, a pessoa que não aceitou a salvação em Cristo Jesus, está vetada a entrada no reino celestial, no lugar santo de Deus, no monte do Senhor, como diz aqui a palavra. Meus irmãos, nós devemos glorificar a Deus pela ação do Espírito Santo que em nós agiu e pedir que outros tantos que não alcançaram ainda esta graça da salvação possam alcançar, para não morrerem e caírem na perdição. O que devemos considerar, meus irmãos, ainda neste primeiro momento desta pregação, é que a aceitação do sacrifício de Cristo abre espaço para a pessoa se converter a Cristo e tornar-se seu discípulo, seu seguidor, seu imitador, como disse o apóstolo Paulo, que foi um dos imitadores de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 4,16, rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E disse mais, na primeira carta, no capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, é um apelo a nós, discípulos do Senhor, que temos este acesso já entregue para nós, que nós entendamos que há uma caminhada neste mundo, na qual nós devemos ser fiéis testemunhas da salvação em Cristo Jesus, de que somos verdadeiramente salvos no Senhor. Estas coisas nos diz respeito, meus irmãos, à salvação. O apóstolo Paulo, ele frisa com clareza, lá em Filipenses 2,12, quando diz, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembremos, meus irmãos, que aqui o apóstolo Paulo coloca um princípio de doutrina muito forte para nós, para aqueles que têm uma sequência de vida, um espaço de tempo a viver em Cristo Jesus,
que nós devemos aperfeiçoar a nossa salvação, que nós devemos trabalhar esta salvação que nós recebemos. Cai sobre nós essa grande responsabilidade, e graças a Deus que o Senhor nos dá o Espírito Santo para que possamos alcançar essa graça e fazer isto. Se sua vida é uma resposta viva, meu irmão, minha irmã, a esta pergunta, tal como acabamos de demonstrar, você possui a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus e subirão ao Monte Santo e adentrarão ao lugar santo do Senhor, ou ao santo lugar do Senhor. Então esta é a resposta àquela pergunta. Quem entrará? Aquele que segue a Jesus, que continua cuidando da sua salvação, da salvação recebida, para que não a perca, a mantenha consigo, vivendo uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Deus tem para nós a sua vontade, e nós devemos seguir a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Esta é a grande verdade, porque a nossa vontade nem sempre é condizente com a vontade de Deus. Por isso precisamos sempre apelar ao Espírito Santo de Deus para nos tocar, para agir em nossa vida, para que a nossa vontade coincida sempre com a vontade de Deus. Amém, amados? É isso que o Senhor quer. Em segundo lugar, a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus, isto é, daqueles que são convertidos em Cristo Jesus, é confirmada pela sua santidade de vida. Então há uma corroboração da nossa salvação, uma confirmação da nossa salvação. Não é uma confirmação que vem do céu, nada disso, é uma confirmação da nossa conduta de vida. É a nossa conduta de vida que vai comprovar que verdadeiramente nós somos salvos, nós somos dignos desta salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, que um dia nós a recebemos. O texto diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Como que se sabe que alguém é limpo de mão e puro de coração? Através da sua conduta, da sua vida, das suas ações, das suas atitudes, de como age e vive. Não pensem, meus amados irmãos, que vivendo a vida cristã de qualquer maneira, sem se importar com a retidão e a pureza decorrente de uma vida com Cristo, o indivíduo subirá ao monte do Senhor e adentrará ao seu lugar santo. Certamente que não. Há necessidade de viver uma vida que verdadeiramente seja uma comprovação da sua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra diz que se faz necessário uma vida que comprove a transformação ocorrida no homem ao ser convertido a Cristo Jesus, meus irmãos. O apóstolo faz esta afirmação quanto aos convertidos a Cristo Jesus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Isto é, aquela vida que tínhamos antes do Senhor, ela já passou. A maneira de ser, de fazer, de agir, já passou. Agora nós temos uma nova vida, um novo estilo de vida, o estilo de vida cristão de viver.
Não pode alguém ser um discípulo de Cristo vivendo a vida velha, cometendo as mesmas coisas que fazia anteriormente, tendo o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, a mesma maneira de ser, de antes de receber a Cristo como Senhor. Retomemos a pergunta do Salmo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, notamos, meus amados, que inicialmente se pedem dois requerimentos. Se pedem dois requerimentos, dois... Som. Então, meus irmãos, se pedem dois requerimentos das pessoas verdadeiramente que o Senhor exige da nossa vida cotidiana, na continuidade da nossa vida. A verdade constitui-se em sinal de verdadeira conversão de quem verdadeiramente alcançou a Cristo Jesus, em Cristo Jesus a justiça de seus pecados, e Cristo foi feito justiça de Deus em seu lugar. Uma das coisas que nós devemos entender, que a nossa vida deve ser uma resposta a esta justiça de Deus, a este ato de Jesus, a este sacrifício. Meus irmãos, não é algo muito simples para a pessoa de Deus se tornar aquele que é santo e imaculado, se tornar maldito para nos dar a salvação. Devemos ser uma resposta santa, maravilhosa a este ato de Deus por nós. Esta é a grande verdade. Viver uma vida de pureza, uma vida limpa diante do Senhor, porque esta é a diferença entre aqueles que são do mundo, aqueles que não são de Deus, e aqueles que são do Senhor. Aqueles que são do Senhor têm uma vida diferenciada, uma vida pautada pela palavra do nosso Deus. Para nós, o regimento que rege a nossa vida são as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento. O estilo de vida, meus irmãos, comprova sempre o que a pessoa é verdadeiramente. Não há dúvidas. Temos o primeiro requisito para se subir ao Santo Monte e adentrar ao lugar santo de Deus, que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Meus amados, às vezes entristece o nosso coração quando nós percebemos que às vezes no nosso meio muitos acham que fazer algumas coisas ruins não tem importância. Por exemplo, alguma mentirinha. É muito ruim. Alguma falsidade, achando que não tem problemas. Tem. É pecado no Senhor. Tirar alguma coisa, por menor que seja, sem a devida autorização, é roubar. E muitos servos do Senhor às vezes acham que não tem problema. Se eu levar a caneta que está aqui na igreja para minha casa, não tem problema nenhum. Tem. Está tirando alguma coisa que não é seu. A palavra do Senhor diz limpos de mão e puros de coração. Isto é na totalidade. Nós não vivemos um tempo em que há uma exigência tremenda de higiene, que faz, não, você vai, lava as suas mãos, enxuga as suas mãos e passa o álcool gel. Se isto é exigido
para a vida comum, muito mais na vida espiritual, para que nós entendamos que nós somos uma resposta ao sacrifício de Jesus Cristo com as nossas vidas no dia a dia, numa vida de pureza e de santidade. O estilo de vida comprova sempre o que a pessoa é verdadeiramente. Temos o primeiro requisito para se subir ao santo monte e adentrar ao lugar santo de Deus, que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Repetimos. Obviamente que não estamos falando de higiene das mãos e nem do coração no sentido de lavar com água, mas estamos falando de maneira de vida cristã, de vida em santidade. Temos nesta frase, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, uma metáfora que nos mostra que devemos ter pureza em nossos atos e pensamentos. Amém, meus amados? E nós devemos buscar isso. Nós somos servos do Senhor. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda e nós podemos cumprir assim, com tranquilidade, esta palavra do Senhor, se nós realmente desejamos um dia a subir ao Monte Santo do Senhor e adentrar no seu lugar santo, aonde nós vamos adorar a Deus eternamente. Temos nesta frase, então, esta exigência do Senhor, exigência de pureza e de santidade. Lembremos-nos que a nossa conversão a Cristo nos chama a uma vida de santidade, pois fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo e nos tornamos puros para viver uma vida de pureza. Meus irmãos, esta é uma grande verdade. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, o sacrifício de Jesus, a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos purificou de todo o pecado para levarmos uma vida pura e de santidade diante de Deus. Vida de pureza e de mãos e de limpeza de coração, é vida em santidade, é o que a palavra de Deus requer de nós, quando diz lá em Levítico 20, verso 7, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém, amados? É o que Deus requer de nós, santidade, porque Ele é santo. E nós devemos crescer em nossa vida espiritual até alcançar a natureza de Deus em nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida cristã requer de cada servo do Senhor vida em santidade. Nesse tempo que nós existimos, até que sejamos chamados pelo Senhor, devemos buscar poder de Deus, do Espírito Santo, para levarmos uma vida a mais santificada possível. A busca de uma vida sem pecado, meus irmãos, tal qual exortou o apóstolo aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 6, versos 9 a 11 da sua primeira carta, onde ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados,
mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, meus amados? Uma transformação completa operada pelo Senhor, porque Deus tem poder para operar no ser humano esta mudança. E tem poder para mantê-la. Basta que nós desejemos viver uma vida santa diante do Senhor, e nós temos o poder de Deus ao nosso lado para caminharmos e alcançarmos esta graça. Uma vida em santidade, amados, confirma a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus para subirem ao santo monte e adentrarem ao lugar santo. Amém? Graças a Deus que nós continuamos com essa objetividade. Vocês que estão aqui, principalmente, demonstram esse desejo, esta vontade de alcançar esta graça até o final. A palavra do Senhor diz: aquele que permanecer até o fim receberá a coroa de glória. Não é a que vai até a metade ou até quase ao final, não, é até o fim. É uma jornada santa, que nós devemos sentir que é um privilégio dado por Deus para nós, poder viver uma vida segundo aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus é aquele que preserva a sua alma no Senhor e não fala falsamente. O texto diz para nós que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós adentramos a uma nova vida, como já vimos, a uma vida diferente da vida mundana, completamente oposta. Na vida mundana, os homens vivem na vaidade a ponto do autor de Eclesiastes dizer que tudo é vaidade. Ele diz vaidade de vaidade. E por outro lado, na vida mundana, as pessoas não têm palavra, isto é, não se pode confiar nelas, mesmo que jurem, porque, em geral, juram para enganarem o próximo, e o juramento delas não tem valor nenhum. Pior ainda, é pura falsidade. Se alguém jura, daí é que não se deve confiar mesmo. O juramento dela é coberto de grande falsidade, é uma mentira, é para encobertar o engano. Vejam aí como é grave, meus irmãos, esta questão no mundo. Quando o indivíduo diz: não, mas eu juro. E às vezes até blasfemam, porque diz: eu juro por Deus. Na presença, e esse juramento é para manter a pessoa longe da realidade e enganá-la. Tudo que é relativo à vaidade, o crente olha com reserva para que não caia nelas. Amém, meus irmãos? Eu creio que é assim. Eu creio que cada um de nós tem tido muito cuidado com aquilo que é vaidade, porque a palavra do Senhor, ela não nos aconselha a alimentar vaidade na nossa vida, porque a vaidade, ela é vã, é uma coisa vã, é uma fantasia do inimigo, porque tudo o que alimenta a vaidade, além de ser passageiro, é nocivo à vida e constituem-se em pecado diante de Deus. Esta é a grande verdade. A vaidade é fruto de uma vida leviana e sem propósito, meus irmãos.
Por isso que a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus não aceita nem a vaidade e nem tampouco o juramento enganoso. A palavra, meus irmãos, esta palavra de Deus já nos traz alerta quanto à vaidade e quanto ao juramento. Quanto à vaidade, a palavra diz, lá no Salmo 66, verso 18, se tivesse guardado a vaidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Se eu tivesse guardado a vaidade no meu coração, diz o salmista, o Senhor não teria me ouvido. Isto é, a vaidade impede a oração. Impede que Deus responda à oração. Esta é a grande verdade expressa na própria palavra do Senhor para nós. Alimenta a vaidade. Se você alimenta a vaidade, as suas orações não chegarão ao altar do Senhor, porque são impedidas. E quanto ao juramento, temos os ensinos do próprio Jesus a respeito do juramento, lá em Mateus capítulo 5, versos 36 e 37, no Sermão do Monte. Ele diz, outros sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Dá para entender, meus irmãos, a exortação do Senhor? Então, por que não devemos viver na vaidade e nem no juramento? E nós temos esta palavra firme do Senhor Jesus nos orientando. Nunca devemos jurar de maneira nenhuma, porque estas coisas vêm do maligno. Como decorre, meus irmãos, de nossa vida com Cristo, devemos manter a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus. Não devemos, portanto, praticar estas coisas. Isto é, não deve entregar a sua alma à vaidade, nem jurar por qualquer motivo que seja. Amém, amados? Você quer subir ao Monte Santo do Senhor, quer adentrar o lugar santo de Deus para adorá-lo eternamente? Não faça estas coisas. Em quarto lugar, a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus é aquele que vive de maneira a receber a recompensa. Amém? Aquele que tem como alvo a recompensa final. Como nós podemos dizer assim, aqueles que podem ver o invisível, que pode contemplar a graça, a bênção da realização suprema da salvação, do dia em que ouvir a voz do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, e sentir aquelas coisas maravilhosas, divinas e celestiais, de que nós nem podemos imaginar como são. Deve ser alguma coisa
muitíssimo elevada verdadeiramente, mas estão preparadas para nós, estão preparadas para aqueles que querem viver uma vida digna do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Amém? Então é isso que a palavra está dizendo, que você vai receber, que tem esta promessa divina para aqueles que forem limpos de mãos, puros de coração, que não se entregarem à vaidade, nem jurarem enganosamente. Estes receberão do Senhor uma bênção. Que coisa maravilhosa deve ser isto, porque o autor não diz sobre a bênção. É uma bênção divina, é uma bênção preparada pelo próprio Deus nas regiões celestiais para os servos do Senhor. Aqui está descrito, meus irmãos, a recompensa daqueles que vivem dignamente diante de Deus, honrando a justiça que lhe foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Primeiramente, receberá do Senhor uma bênção. A palavra aqui não diz que bênção, mas o sentido da frase nos leva, meus irmãos, a crer que é uma bênção especial, certamente algo de grande valor espiritual para as nossas vidas espirituais e eternas. Em segundo lugar, a promessa é que receberá também a justiça de Deus, de maneira que a justiça não falhará pelas falhas que porventura cometamos, pois temos um advogado para conosco, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós propomos andar com as mãos limpas, quando nós prometemos a viver uma vida debaixo da justiça do Senhor, uma vida santificada, muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que qualquer pequeno desvio para nós é um grande desastre em nossa vida. E muitas vezes nós temos aflições porque demos uma mancada na nossa vida espiritual. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que para estas pequenas quedas, esta distração que muitas vezes pode ocorrer conosco, nós temos um advogado para conosco nos céus. Um advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Então, meus irmãos, não será por pequenas falhas, alguma coisa que nós falhemos, que iremos perder esta graça de adentrar ao monte santo, ao lugar santo do Senhor, porque Jesus Cristo está lá com o seu sangue para manter a pureza das nossas vidas. Mas a palavra requer que nós vivamos uma vida a mais santificada possível diante do Senhor. Vamos encerrar a mensagem, meus irmãos. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que o conteúdo do nosso tema, que é a dignidade daqueles que são alcançados pela justiça de Deus, resume-se em, primeiro, na resposta à pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? E vimos que serão aqueles que vivem em santidade de vida, aqueles que preservam as suas almas
no Senhor Jesus e não falam enganosamente e nem vivem na vaidade. E por fim, são aqueles que vivem de maneira tal que receberão a recompensa reservada para eles no reino de Deus, aquela bênção que o Senhor não declara de tão grande e de tão maravilhosa para aqueles que adentrarem ao seu lugar santo pela santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, pela justiça que Cristo fez no seu lugar, dando a você este acesso divino. Como nós aplicaríamos isto, meus irmãos? Eu digo, viva de maneira santa, a tal ponto que você mesmo possa sentir que está garantida em Cristo Jesus a sua entrada no reino dos céus. Mas eu quero apelar aos corações, se alguém ainda não é crente no Senhor, se você não é crente no Senhor, você não tem este acesso, é preciso confessar o Senhor. A palavra diz o seguinte, Jesus disse isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você deve dar um testemunho vivo, público, e esse testemunho é o batismo. É no batismo que nós testificamos que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque no batismo confirma a nossa aceitação da salvação em Cristo Jesus, a aceitação do sacrifício de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então é preciso dar um passo, e eu gostaria de orar, se tiver alguém aqui ainda que não tem Cristo como Senhor, que aproveite, porque no mês de dezembro nós iremos ter batismos, e você poderá nesta manhã entregar seu coração a Cristo, confessar a Jesus e ter o acesso ao monte do Senhor, ao seu lugar santo, para todos sempre, e viver uma vida de salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, se houver, Senhor Deus, pessoas aqui nesse auditório que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador, que nesta manhã, nesta hora, eles possam, ó Deus, estas pessoas possam abrir os seus corações e receber nas suas vidas o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, e ter assim, pelo sangue de Cristo derramado, a purificação dos seus pecados, e que possam confirmar a sua fé pedindo o batismo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.